Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto virtual, mais um culto aqui, para nós celebrarmos o nome do nosso Deus. Nesse momento vamos estar orando para nós darmos início a esse culto. Senhor Deus, amado Pai, graças nós te damos, Deus, por mais uma vez nós podermos estarmos cultuando ao Senhor, Deus. Mesmo distantes, mesmo sem poder estar na tua casa, Deus, nós estaremos te cultuando nos nossos lares, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Não desanime, filho, eu vim te renovar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém, glória a Deus. Vamos estar nesse momento abrindo nossas Bíblias lá no livro de João. No livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, que nos diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus amou tanto o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único Filho. E é esse Filho que nós rendemos todo louvor, toda adoração, e que nós desejemos que Ele esteja sempre nas nossas vidas, sempre conosco a todo momento. E que Ele venha crescer cada vez mais, que Ele venha nos encher cada vez mais. É esse o nosso desejo e vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Mais de ti, mais
menos de mim, menos de mim, menos de mim. Mas peço dele, de ti, mas muito mais de ti e menos de mim, menos de mim e menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Peça mais de ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim e menos de mim, muito menos, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Aleluias. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração,
Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar, adorar e me entregar e o adorar e me entregar. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, hoje e para todo o sempre. Amém? Nesse momento eu vou estar orando pelo pregador dessa noite, desse dia, para que Deus venha trazer a mensagem de acordo com a vontade dEle. Amém? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez Tu nos deste a oportunidade de Te louvar, de Te adorar e de agradecer o Teu santo nome, Pai. E nesse momento, Deus, nós queremos Te ouvir o Senhor falar conosco através da vida do Teu servo, o pastor Marcos, Pai. Que o Senhor o use de acordo com a Tua vontade neste dia. Que seja feita a Tua vontade nesse lugar. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu Te entrego as nossas vidas em Tuas mãos e nosso país e o mundo em Tuas mãos, Deus. Que seja feita a Tua vontade nesse lugar. É isso que eu Te peço e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amados, glorificamos a Deus porque Deus tem cuidado de nós e Ele é a nossa esperança a cada dia. Agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor porque Deus Ele tem sustentado a sua igreja. E Deus, Ele tem fortalecido cada um de nós. Amados, nossas atividades ainda continuam conforme os últimos avisos. Às terças-feiras nós estamos realizando o culto de intercessão a partir das 17 horas, 17 às 18 horas. Na quarta-feira, o culto de oração e doutrina, a partir das 16h30. Se você puder, participe. Venha adorar ao Senhor junto conosco. Coloque sua máscara, venha de forma adequada, de forma cautelosa e adore ao Senhor. Não deixe de participar. E a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, nós estamos fazendo através do aplicativo do Google Meet. O irmão Juan disponibiliza o link lá no grupo do WhatsApp para que você participe da EBD. Não deixe de participar. Reserve este momento para adorar a Deus. Reserve esse momento para você estar buscando ao Senhor. E não deixe também de orar às 8 da noite, essa campanha de oração que Deus colocou em nosso coração, para que possamos clamar a Deus por nossa nação. Junte você e sua família, ore ao Senhor, clame a Deus, pois Ele atende a nossa oração. E também, outro aviso, como de costume, realize o culto no lar. Chame os seus filhos, chame sua esposa, seu marido, chame seus familiares e realize um culto todos juntos. Isso é bom e agradável ao Senhor. Participe dessa campanha de fazer culto no lar. Isso fortalece a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus e com a nossa família. Então não deixe de participar. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 17. E vamos meditar na palavra de Deus e vamos falar aqui no tema amor além de palavras. Amor além de palavras. Foi o que Cristo nos ensinou. E o texto bíblico aqui refere-se a uma época, a um período, a um momento que antecedia
o dia da Páscoa. E hoje vamos meditar um pouco nessa data comemorativa e ver o que é que ela tem a nos ensinar. Leiamos o texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele vira de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a veste de cima, tomou uma toalha, cingindo-se com ela, depois deitou água sobre uma bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-lhes com uma toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe respondeu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quando ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amados, a festa da Páscoa estava se aproximando e Jesus Cristo estava aqui com os seus discípulos, uma das suas últimas reuniões com os seus apóstolos. Ele estava ali junto com os discípulos, foi onde ele lavou os pés dos seus discípulos, deu-lhes grandes ensinamentos, instituiu também ali a ceia do Senhor. E nós estamos se aproximando da Páscoa, né? Essa semana é a semana de Páscoa. E o comércio, a indústria, os meios de comunicação trazem uma imagem, trazem uma informação, trazem a Páscoa, essa festividade, como algo apenas cultural, algo apenas comercial. Trazem apenas coisas para que a pessoa possa consumir. Os comerciais de televisão, pouquíssimos falam a respeito da importância da Páscoa, a importância real da Páscoa.
A importância verdadeira da Páscoa. A Páscoa, na verdade, é uma festa que começou lá no Egito. Deus instituiu a Páscoa ali com aquele povo, é uma festa dos judeus. Os judeus começaram a comemorar a Páscoa depois que a praga que o Senhor mandou para o Egito, o anjo da morte, quando ele passou ali pelo Egito, e passou por cima das casas onde estavam marcadas. A gente conhece bem esse contexto. Essa história foi narrada por diversas vezes, ilustrada por diversos filmes, diversas novelas. Sabemos que o Senhor ordenou que o povo de Deus pegasse um cordeiro limpo, sem mácula, sem defeito, sacrificasse aquele cordeiro, pegasse o sangue e colocasse nos umbrais da porta, pois onde as casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não iria levar o primogênito daquela casa. Mas as casas que não estavam marcadas, o anjo levou até os primogênitos dos animais, levou até os primogênitos do faraó, do rei do Egito. E o significado da palavra Páscoa, o conceito é passar por cima, é passar, é de passagem, porque é uma referência a essa passagem do anjo da morte. O anjo começou a passar por cima das casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Essa festa comemorada pelos judeus comemora-se até o dia de hoje. Porém, para nós que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós que somos cristãos, temos um novo entendimento da Páscoa, pois sabemos que essa passagem bíblica aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para a morte de Cristo, aponta para o sangue de Cristo, que nos sela, que nos protege, que nos redime, que nos salva e que nos livra da morte. Então, nós devemos entender, amados irmãos, que esse ato que Jesus Cristo, de Ele se entregar por nós, foi um ato de amor. Amor além de palavras. Foi amor de ação, de atitude. E é isso que devemos aprender com Cristo. E essa passagem bíblica, a qual acabamos de ler, nós muitas das vezes encontramos muitas pessoas na época da Páscoa fazendo essa prática de lavar os pés dos outros. Existem algumas igrejas protestantes e outras igrejas que realizam essa prática como uma liturgia, mas a gente entende que aqui é um ensinamento de Cristo. O núcleo do ensinamento do Senhor aqui não é lavar os pés, mas sim a demonstração de amor e de humildade. Amados, Jesus, Ele nos amou a ponto de morrer por nós. O texto que o irmão Juan leu aqui há poucos instantes nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nós conseguimos, a vida eterna conseguimos através de Cristo, através da fé em Cristo, através da fé no sacrifício de Cristo. Entender que aquele sacrifício foi por mim, foi por você. Entender que através daquele sacrifício nós temos acesso ao Pai, nós temos perdão de Deus. Devemos entender isso. E o texto bíblico diz assim, em João 13, verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É interessante que
quem registra essas informações é o apóstolo João. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo amado de Cristo. É o apóstolo que tinha uma certa intimidade com o Senhor. E ele escreve essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e escreve com toda a autoridade. Pois ele vivia com Cristo, ele convivia com Cristo. E ele escreve dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, João diz que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus amou até o fim. Jesus, sabendo que já tinha chegado sua hora, ele estava ali com os seus discípulos e não perdeu a oportunidade de deixar uma grande lição na vida daqueles homens. Amados, essa grande lição, ele lava os pés dos discípulos, um por um, até mesmo de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus sabia que ele iria o trair. Jesus conhecia aqueles que ele escolheu para ser seus discípulos. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés deles. Amados, o amor de Deus para conosco é um amor que vai além do nosso entendimento, da nossa compreensão. E nós devemos entender que este amor serve de exemplo para nós, para que nós possamos levar isto por onde passarmos, para que a gente possa levar essa mensagem de forma viva e eficaz, para que a gente possa dar testemunho de Cristo, para que a gente possa levar tudo aquilo que Ele nos ensinou para aqueles que ainda não conhecem. Custe o que custar, leve essa mensagem de amor, leve essa mensagem através da sua vida, leve essa mensagem através de ações e não apenas de palavras. Viva o amor de Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que Cristo amou até o fim. E o primeiro ponto aqui que devemos guardar no nosso coração é que Jesus nos ama a ponto de se entregar por nós. Jesus nos amou a ponto de morrer por nós. E isso deve gerar em nós uma consciência de que devemos se entregar uns pelos outros. Isso deve gerar em nós uma consciência que devemos nos entregar por Cristo e para Cristo, para a glória dele. Devemos se entregar. O mesmo escritor deste livro, ele escreve mais 4 outros livros. Ele escreve 3 epístolas, que está lá no finalzinho do livro. A primeira, a segunda, a terceira epístola de João. E o livro de Apocalipse. E na sua primeira epístola, em 1 João, capítulo 1, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. No versículo 16. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É nisso que conhecemos o amor. Amados, o amor, ele é fruto de ações, é fruto de boas práticas para com o nosso próximo. Quando você ama alguém, você faz algo por alguém.
você se dispõe, você se doa, você se coloca disponível para esta pessoa. A palavra de Deus vai dizer que para a gente conhecer o amor, para a gente ver o amor, para a gente entender o amor, é só olhar para o que Cristo fez. Cristo, Ele deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas pastor, o que seria dar a vida pelos irmãos? Eu tenho que fazer um sacrifício? Eu tenho que morrer? Fisicamente não. Mas talvez você deve matar o seu ego, seu orgulho, que não deixa você liberar perdão, que não deixa você pedir perdão. Saiba de uma coisa, o amor, ele deve ser além de palavras. Deve ser exercido através de ações também. João, já no final da sua vida, ele foi preso, pois ele anunciava o Evangelho. A gente explanou esse texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, na quarta-feira. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João vai dizer o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, e no reino, e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de chamada Pátimos, por causa de Deus, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amados, a gente vê aqui o apóstolo João escrevendo algumas palavras que é interessante. Palavras que ele se coloca como companheiro nosso, companheiro na tribulação. O apóstolo João escreve este livro de Apocalipse direcionado às igrejas. E desde aquela época as igrejas estavam passando perseguições, dificuldades, estavam passando por lutas. E o apóstolo João também estava passando por luta, estava preso em uma ilha chamada Patmos. E ele diz: olha, eu sou o vosso companheiro nas tribulações, sou vosso companheiro no reino de Deus, sou vosso companheiro na perseverança. Devemos entender, amados, que foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele sofreu isso. E muitas das vezes eu e você também vamos sofrer perseguições, angústias, tribulações por causa do testemunho de Jesus. Mas não desanime, porque o amor vai além de palavras. E quando a gente ama, o amor tudo suporta, tudo crê. Voltando para o Evangelho de João, no capítulo 13, a gente vê que Jesus, ele, com seu amor, que vai além da nossa capacidade de pensar, de raciocinar, Jesus, ele lava os pés daquele quem iria o trair. Mas Jesus diz: olha, tudo isso foi para que as escrituras se cumprissem. Ele vai dizer isso, declarar isso no versículo 18. Mas uma outra lição que nós podemos extrair para as nossas vidas é o que Jesus fala a partir do verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamas de mestre e o Senhor, e dizes bens porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre, se eu sendo o Senhor vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus aqui não está dando uma ordenança de forma literal. Ele está falando aqui no sentido figurado. A lavar os pés
das pessoas era uma prática, desde o Antigo Testamento, que era realizado isso. Era uma prática daquela região, pois a grande maioria das pessoas andava de sandálias, de couro, sandálias abertas. Não existia sapatos fechados como os nossos dias de hoje. As estradas não eram asfaltadas, não eram calçadas. As estradas eram de barro, tinha muita poeira. E as pessoas costumavam caminhar bastante, diferente dos dias de hoje, que temos meios de locomoção, automóveis, bicicletas. Então, quando a pessoa chegava numa casa, a depender da casa, se a pessoa tivesse, o dono da casa, o hospedeiro, tivesse uma condição financeira boa, ele tinha escravos, porque era comum naquela época. E os escravos que faziam o trabalho de lavar os pés de quem chegava. Ou então, se a pessoa fosse pobre, era ela que lavava os pés. Então, o lavar os pés, amados, é algo cultural daquela época. Nós devemos tomar cuidado porque tem muitas pessoas fazendo isso de liturgia. Existem pessoas que estão trazendo pessoas à frente, lavando os pés, como se fosse uma ordenança de Cristo para todos os discípulos. Devemos entender que, quando a gente olha para o livro de Atos, que vai relatar os primeiros passos da igreja cristã, a igreja apostólica, a igreja que os apóstolos ali estavam doutrinando. A gente não vê isso como liturgia, como prática cristã. A gente vê a perseverança na oração, o partir do pão. A gente vê a perseverança na doutrina dos apóstolos. A gente vê a ceia do Senhor, o batismo, os dons espirituais. A gente consegue enxergar isso também nas epístolas escritas pelos apóstolos, que prática de igreja cristã, de dia a dia, eram os dons espirituais, era a comunhão, era o partir do pão, era a ceia. A única referência que vai ter lá em Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo lá para dar assistência às viúvas, aquelas que lavam os pés dos santos, ou seja, contextualizando para mostrar que aquela mulher não tinha escravos, ou seja, ela tinha um poder aquisitivo baixíssimo, necessitava de ajuda. Então a ordenança de Cristo aqui, o ensinamento de Cristo aqui não é uma ordenança literal, mas é uma linguagem de figura, para que possamos lavar os pés uns dos outros, para que nós pudéssemos se humilhar numa posição de escravos. Jesus diz: olha, se eu sendo mestre, se eu sendo o Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O versículo 15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Amado, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo em todos os aspectos das nossas vidas. Ele é o parâmetro que nós devemos usar para todas as coisas. Ele é a bússola que vai nos direcionar a caminhar neste mundo. Ele é o nosso GPS que vai nos guiar, nos conduzir às escolhas certas. Saiba disso, que Jesus nos amou a ponto de morrer por nós. É por isso que devemos ser humildes e amar além de palavras. O amor
A Bíblia vai dizer que é o fruto do Espírito. A Bíblia vai dizer que é um dom espiritual. A Bíblia vai dizer que o amor é o próprio Deus, pois Deus é amor. E devemos entender isso e viver isso dia após dia. Temos que amar. Temos que viver em comunhão, pois isso é o reflexo do amor. É isso que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Então saiba disso, amados. O amor vai além de palavras. Ainda no capítulo 13, lá no finalzinho, Jesus, ele vai falar para os seus discípulos o seguinte, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. O versículo 35 vai dizer que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados irmãos, o que nos faz conhecido como discípulos de Jesus é o amor. O que nos faz conhecidos como igreja do Senhor Jesus é o amor. Não adianta eu lavar os seus pés. Não adianta eu ir na sua casa e levar uma cesta básica ou pagar uma conta de luz. Não adianta eu ir na sua casa e fazer uma oração e você ser curado, se eu não demonstrar amor. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que nada adianta, que nada ele vai ser se não tiver amor. Que não adianta ele entregar o corpo dele para ser queimado, ou entregar os bens aos pobres, se não tiver amor. Essa é a marca do servo de Cristo, é o amor. É através disso, desta marca, que nós vamos ser conhecidos. É interessante que Jesus Cristo vai dizer, olha, meus discípulos, vocês vão ser conhecidos se vocês amar uns aos outros. A igreja do Senhor é conhecida se nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, amar uns aos outros. A igreja ela pode ser boa de doutrina, ela pode ser boa na ação social, ela pode ser boa na liturgia, mas se não tiver amor, não vai ser conhecida como igreja de Cristo. Tudo isso é importante, você fazer ação social, você ter uma liturgia, você demonstrar que assiste as pessoas, que é bom de doutrina, isso é ótimo. Mas se não tiver amor, nada disso adianta. Se não tiver amor, os de lá de fora não vão conhecer que nós somos servos de Cristo. Então ame além das palavras. Nesse período da Páscoa, lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz. E saiba que esse sacrifício foi para que o sangue dele te livrasse do anjo da morte. Amados, a nossa missão aqui na terra é testemunhar da palavra de Deus e de Jesus Cristo. A gente pode ser preso e enviado para Pátimos, mas jamais deixe de anunciar o Evangelho. Jamais deixe de demonstrar o amor, além das palavras. Pois é através do amor que nós somos conhecidos.
E certamente as atitudes falam muito mais do que palavras. Certamente aquele momento que Cristo lavou os pés dos seus discípulos ficou registrado na memória deles. Pois era algo humilhante naquela época, pois apenas os escravos faziam isso. E Jesus, sendo o Senhor, sendo o Mestre, ensinou que devemos lavar os pés. Amado, se você deseja que seu filho se converta ao Senhor Jesus Cristo, mude de caminho, se você deseja que sua família mude, se você deseja que haja transformação e salvação na sua casa, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Ame. Um amor além de palavras. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Devemos se entregar, devemos amar além de palavras. Devemos amar com ações, com atitudes que demonstrem amor. Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar por Ele. Demonstre esse amor para com os seus. Demonstre esse amor para aqueles que estão ao seu redor. Demonstre este amor para aqueles que estão próximos de você. E saiba de uma coisa, guarde no seu coração, que nós vamos ser conhecidos, discípulos de Cristo, quando a gente ama uns aos outros. Pois aquele que ama, este é. Aquele que ama é. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: olha, se eu não tiver amor, nada serei. Quem ama é. Então saiba, para que você seja um discípulo de Cristo, um discípulo fiel a Cristo, ame. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, conforme o mandamento dele. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus, Ele possa trazer à sua memória o sacrifício de Cristo. Que Deus, Ele possa guardar o seu coração puro nos ensinamentos de Cristo. Que o Espírito Santo te ajude a amar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu esposo. Para que você ame seu irmão. Mesmo que seu irmão muitas das vezes seja diferente de você. Mesmo que tenha defeitos como você. Pois eu e você temos defeito. Temos defeitos, porém o amor é maior. Pois o amor é o dom supremo. Então que este amor de Deus, o amor incondicional, inunda o nosso coração para a glória dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de música. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar.
somente pelo sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além de Jesus, de Jesus. Amém, glória a Deus. Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres, pois o sangue de Cristo nos lavou e nos limpou de todo o pecado, tirou toda a culpa. Então, que neste momento vamos estar fechando os nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor, vamos estar agradecendo a Deus pelo sacrifício dele, que nos liberta, que nos salva e que nos restaura. Antes de orar, eu gostaria de dar um aviso à igreja, que o diácono Mangueira já está em casa, para a glória de Deus. Deus restaurou a saúde dele. E eu agradeço à igreja, por cada irmão que está orando, que orou por ele. Peço que continue orando para que Deus restabeleça totalmente a saúde dele e também dos demais irmãos que nós estamos orando, amigos, familiares, irmãos em Cristo nossos que estão também com Covid. Que Deus possa estar restaurando a saúde desta nação, deste povo de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, louvamos ao Senhor, Pai. Pois a Tua palavra, Senhor Deus, ela é fiel. E a cada dia se cumpre em nossas vidas. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor tem, Pai, agido em nosso favor e tem atendido as nossas orações. Santo Deus, muito obrigado pelo Teu imenso amor, Pai. Pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos ajude a despertar esse fruto, este dom, este mandamento, a cada ação nossa, que as pessoas possam reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, clamamos ao Senhor, age em nosso favor a cada dia para a glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou a Cristo, Teu único Filho, para que pudéssemos ter vida eterna através da fé. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por Tuas bênçãos. Senhor Deus, continua abençoando os Teus servos que estão nos seus lares, Pai.
Abençoa cada um que está assistindo este culto, que está prestando este culto ao Senhor. Santo Deus, que teu Santo Espírito possa trazer provisão. Vai levando a cura, Senhor Deus. Vai levando o alimento, Pai. Alimenta espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Santo Deus, que em nome de Jesus, Pai, o teu povo possa sentir, Pai, a tua poderosa mão. Dai ânimo àqueles que estão desanimados, Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que os teus servos possam entender que não há melhor lugar para estar a não ser na tua presença, Pai. Este é o nosso lugar, é na tua presença. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre em nossos corações. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma semana de paz.